Um tema que eu queria abordar com vocês agora, na sequência, Prisco, era essa questão do apagão que nós tivemos essa semana aqui no Brasil, algo que a gente não via desde, sei lá, nem lembro qual foi a última vez que teve isso no Brasil. E aí criou-se a narrativa pelo governo, os apoiadores do governo batendo na privatização da Eletrobras, e o pessoal da oposição culpando o governo Lula, e, na verdade, como eu sempre digo, no meio de tudo isso fica a população. Né? Em alguns estados aí foram 6 horas sem energia. Aí fala-se em um apagão pontual no Ceará, um problema não sei aonde que nós estamos detectando, aí levanta-se a suspeita de interferência humana, o que eu, né, na minha opinião, não creio. Eu creio que sim, nós estamos sobrecarregados, as nossas hidrelétricas, nossas fontes de energia sobrecarregadas, porque o Brasil tem um crescimento desordenado e a gente cada vez consome mais energia e cada vez mais usamos equipamentos e passamos por uma situação que fazia tempo que não passava, né, Prisco? Quando nós estávamos falando ali sobre os desacertos do governo Lula, estava faltando um tópico que é justamente esse, do apagão. É o 5º ou 6º apagão de administrações petistas nas últimas décadas. Só que tem um detalhe: esse apagão é absolutamente inexplicável. Primeiro, as comportas, não, os reservatórios estão repletos de água. A economia está freada, com freio de mão puxado, não tem pico de consumo. Como é que tem apagão? Qual a explicação para isso? Mas então foi um equívoco operacional, mas isso aí é uma coisa séria? Equívoco operacional como? Quem está cuidando disso não é especialista? Politizaram também áreas sensíveis e nevrálgicas como essa? Ora, outro detalhe, na véspera, o presidente da Eletrobras pediu demissão. O governo já estava indicando outro. Daí vem o governo querendo insinuar sabotagem. Sabotagem quê? Da oposição? Não pega. Isso é despreparo. Isso é incompetência. Fabiano. Acho que foi uma atrapalhada, viu, Prisco? Acho que foi uma atrapalhada porque o que se sabe até agora de concreto é muito pouco, viu, Almito? Tens razão. Mas eu vejo que foi uma atrapalhada. Olha só, como é que uma coisa que acontece lá no Ceará vai afetar o estado, o Brasil inteiro? Poxa, eu não entendo de energia elétrica, né? Não sou engenheiro eletricista, mas eu vejo que foi uma atrapalhada. Alguma coisa falhou que mostra clara incompetência, com o perdão da expressão, para que a gente possa ter um fato dessa natureza que nós aqui no Sul fomos afetados. Mas você imagina em São Paulo, que todo mundo depende do metrô, que funciona a energia elétrica, como é que funciona? Como é que ficou o trânsito em São Paulo naquele dia ou naquele momento? Como é que ficaram as pessoas no elevador, naquela ocasião, aí em Florianópolis? Tá? Então, essas coisas precisam ser muito bem levadas em consideração. E outra, Prisco, tens razão, estamos com a nossa produção de energia elétrica a pleno vapor, nossa capacidade instalada da indústria não está operando em total condições, é só olhar os números aqui de Santa Catarina, que levantamento da própria Fiesc vai mostrar que nós estamos com 71%. A nossa média é 73%. Então, vamos pegar aqui Santa Catarina como critério. Além da presepada operacional nessa questão do apagão, Almir e Fabiano, eu destacaria outro aspecto, em que 2 dos 3 representantes de Santa Catarina no Senado têm tido uma participação ativa no contexto da CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do 8 de janeiro. Esperidião Amin voltou a cobrar encaminhamentos objetivos em relação às omissões do governo, que permitiram a depredação, a invasão, os infiltrados. E nada se faz.
Jorge Seife foi o patrocinador de uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, subscrita por vários colegas senadores, fazendo uma acusação grave contra o ministro da Justiça no contexto da prevaricação. Ora, ele, depois da ordem que recebeu do ministro Alexandre de Moraes, ele mandou as imagens apenas de 2 câmeras. Ou seja, primeiro se negou a mandar, depois mandou só 2. Vamos ver o que o imperador diz agora. Mas não é possível. Cada dia fica mais claro que estão tentando encobrir alguma coisa. Está com cara de armação, de teatro. Isso, pelo jeito, foi planejado para querer responsabilizar a direita, o bolsonarismo e tirar o povo diante dos quartéis generais pelo país afora, a começar por Brasília. Muito bem, olha só. Isso é grave. Isso é grave e se a coisa funilar, Lula talvez tenha que se livrar do seu ministro da Justiça, Flávio Dino. Muito bem. Na minha visão, Prisco, isso é grave, mas não diminui a gravidade das invasões também, né? Isso a gente precisa pontuar, porque quem invadiu, quem cometeu crime, precisa ser punido na forma da lei. Independentemente do lado ideológico. Agora, muitos daqueles que foram presos têm autistas, têm senhoras, têm idosas, tem pessoas que não tinham arma nenhuma, muitas nem participaram, outras ficaram só lá fora. Mas quem participou e depredou tem que ser responsabilizado. Mas tem que buscar aqueles outros. Temos imagens. Por que a investigação não chegou a eles? E também a omissão do GSI, do general Dias, G. Dias. Muito bem, você está acompanhando o Bastidores do Poder, especial debate por Santa Catarina, hoje comigo, Almir Henrique, Fabiano Rambo e também Prisco Paraíso. O Dom Schiave está em deslocamento, indo para Joinville, não pôde participar hoje, mas na próxima edição estará novamente com a gente aqui na bancada do debate por Santa Catarina. Ontem, no Bastidores do Poder aqui, eu reinei, como diz o Manezinho, reinei muito, porque saiu uma notícia que a desembargadora, ou a juíza que está julgando o caso do prefeito de Imaruí, que foi um dos primeiros a ser preso, a ser denunciado na Operação Mensageiro, ela concedeu o direito dele de a imprensa não filmá-lo durante o depoimento, que aconteceu ontem, né? E aí eu critiquei muito o Prisco e Fabiano, porque o trabalho da imprensa não pode ser impedido. Até porque o prefeito, ele é uma figura pública, todo mundo conhece ele, é o rosto conhecido, ele é o prefeito do município, o Patrick, que é do União Brasil. Então, a juíza, ela permitiu, ela autorizou e determinou que a imprensa não o filmasse durante o depoimento, num claro cerceamento do direito do livre trabalho da imprensa. Eu sou muito crítico. Não bastasse prefeitos que são investigados, prefeitos que ficaram presos, voltarem para os seus cargos, nessa operação, que é um trabalho árduo de investigação da polícia, da Justiça de Santa Catarina, que, ao meu ver, mais uma vez enxuga gelo, porque vai lá, investiga provas robustas, filmagem, mensagem, celulares. Tinha um prefeito que entrava até no motel, e aí a Justiça vem, Prisco, e aceita esse tipo de coisa. Não pode filmar a cara do prefeito. Olha, não pode fazer isso. Olha, não pode fazer aquilo. Em Tubarão, nós tivemos 9 juízes que alegaram que não podiam julgar o Juarez Ponticelli, porque, de forma justa, porque tinha uma relação, teve que ser julgado em Jaguaruna. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com o Bastidores do Poder, especial debate por Santa Catarina. Você pode acompanhar mais conteúdo político no nosso site noticiassc.com.br e lá no blog do Prisco. Eu acompanho tudo lá no blog do prisco.com.br.